Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 127. Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E os espíritos responderam: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos aqui explicam que existe um progresso intelectual relacionado à inteligência, à evolução da inteligência, e existe um progresso moral relacionado à busca da prática do bem. E isso acontece através do seu livre-arbítrio. Quando nós referimos à palavra espírito, nós temos que considerar que o princípio inteligente, aprisionado ao princípio material, fazendo parte então da matéria, só conquista a posição de ser um espírito com individualidade e consciência depois de ter passado pela evolução em todos os reinos da natureza e conquistado a sua individualidade e consciência na forma humana. Mas você observa que já nos animais superiores, os mamíferos, e principalmente entre os macacos, já existe ali, agregado ao instinto, alguns princípios de inteligência. São capazes, por exemplo, de fabricar ferramentas. Usa uma pedra para quebrar um coco, é capaz de fazer um canudinho para sugar água dentro de uma bromélia. Então, isto já são rudimentos da inteligência, na busca da solução dos problemas. E como nós ainda hoje somos impulsionados pelas molas impulsoras do progresso, a inteligência aprimorou-se exatamente por buscar as soluções aos problemas encontrados. Desde os tempos da vivência dos espíritos nos animais superiores, como os macacos, até a forma humana desde os tempos das cavernas. Mas sempre existiram aqueles que usavam aquilo que já haviam conquistado para poder dar um passo a mais, enquanto outros se mantinham acomodados, esperando que outros buscassem as soluções. Então, a partir deste momento e dessas práticas, começou a haver uma individualização do tempo que se levava para progredir. Uns caminhavam mais depressa, porque iam atrás da solução dos problemas. Outros ficavam acomodados esperando que alguém encontrasse a solução. Da mesma forma, no que diz respeito ao progresso moral. E você observa que os problemas são os mesmos. Enquanto alguns optavam por dividir a caça, ou os frutos, ou a pesca, outros agiam egoisticamente, querendo que tanto a caça quanto a pesca, ou os frutos, ou mesmo o abrigo das cavernas, ficassem retidos só para eles mesmos, não querendo dividir. Os problemas da Idade da Pedra são os mesmos problemas de hoje. Naquele mundo primitivo, alguns exploravam e alguns eram explorados. No mundo atual, o homem moderno age da mesma maneira. Existem aqueles que exploram e aqueles que são explorados. Mas também nos tempos antigos, existiam aqueles já motivados pela solidariedade, dividindo, amparando, protegendo, trazendo para mais perto do abrigo da caverna, ou mesmo trazendo para mais perto do fogo que aquecia e protegia à noite contra as feras. E uns seguiram mais rapidamente no rumo da solidariedade, outros seguiram mais lentamente. Outros optaram por não dividir, optaram pelo egoísmo, e os problemas daquele tempo ainda são ativos nos dias de hoje. Porque pela conquista da individualidade e consciência, surgiu a partir daí os rudimentos do livre-arbítrio, fazendo com que os espíritos pudessem escolher qual caminho seguir, de acordo com o caminho bifurcado de poder escolher entre um ou entre outro caminho. E os espíritos continuam dizendo o seguinte: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Lógico, apenas em seguir o caminho do bem não leva à perfeição.
ir para o caminho do bem são os primeiros passos, os primeiros degraus na subida infinita da escada da evolução, até chegar à perfeição. E eles continuam: estes espíritos que seguem o caminho do bem não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos. Indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças. Seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Então veja, o princípio do bem, o princípio do amor, dos primeiros degraus até chegar à maturidade da perfeição, é um longo caminho. E eles continuam: simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Então, desde os primórdios da evolução, nós adquirimos rudimentos de livre-arbítrio. Na atualidade, nosso livre-arbítrio ainda é muito limitado. O livre-arbítrio pleno só existe na categoria dos espíritos superiores. Nós ainda não temos este livre-arbítrio pleno, porque somos muito submetidos às ações dos espíritos sofredores e maldosos à nossa volta, por conta do estabelecimento de nossos vínculos mentais, aos quais ligamos através de nossos maus pensamentos e maus sentimentos. Mas à medida que vamos nos libertando, vamos também conquistando maior livre-arbítrio, maior capacidade de escolha. Mas desde o início, há milhares de anos, até agora, já houve uma evolução, mas ainda falta uma longa caminhada até a nossa maturidade espiritual, quando passaremos de espíritos imperfeitos para espíritos puros, com uma racionalidade plena, um livre-arbítrio pleno e uma evolução espiritual de alto nível. E assim caminhamos rumo à nossa meta. Não tem como fugir da meta e o universo não tem pressa. Deus nos espera e nos dá sempre uma segunda chance. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e muito obrigado.